Quando limitação gerava criatividade nos games, do canal Nerd Crônico. Bora lá. Eu tenho muito a falar sobre isso, mas eu vou deixar o vídeo se desenrolar um pouco, senão já viu, né? O que você tá vendo aí é a Consumer Electronics Show de 1994. Conhecida como CES, essa é a feira anual que basicamente todos os fabricantes de videogame mostravam as suas novidades antes de existir a E3. É extremamente nostálgico ver essas filmagens da edição de 94 porque elas mostram coisas que mudaram a indústria e marcaram pra sempre a vida de todo mundo que ama videogames. Inclusive, nesse momento aqui, chega um cara aleatório e enfia os dedos nos olhos do Bubsy. Seria esse um viajante do tempo irritado porque já tinha jogado 3? Nunca saberemos. Enfim, eu tô falando da CES de 94 porque nessa edição em particular, existiam boatos de que a Nintendo iria revelar o seu novo console. Como o Super Famicom, ou como era chamado aqui no ocidente, o Super Nintendo, já estava sendo vendido há 4 anos e em 93 a Sony anunciou que ia entrar no mercado de videogames com um projetinho chamado PlayStation, tudo indicava que o anúncio do próximo console da Nintendo deveria acontecer aqui. E é claro que o fato de o stand da Nintendo ter máquinas da Silicon Graphics que custavam mais de $250 mil pra imprensa testar algumas demos do Project Reality, o codinome do console que se tornaria o Nintendo 64. Que? O fato de o stand da Nintendo ter máquinas da Silicon Graphics que custavam mais de $250 mil pra imprensa testar algumas... Dá pra interpretar essa frase de duas formas. Primeiro, que a máquina custava isso, estava no stand, e os caras fizeram esse investimento pra imprensa testar, ou que custava $250 mil pra imprensa testar a parada. Eu acho que é o primeiro sentido. Mas, nossa, $250 mil nessa época deve ser mais de $1 milhão hoje em dia. Caralho, é muita grana, cara. Muita grana. Pro computador, né? E virou o Nintendo 64, pra você ver como que teve uma evolução tecnológica que eles tiveram que fazer pra tornar isso mais vendável, né, pro consumidor final. E pegar o que importava dessa tecnologia e separar do que não importava. Demos do Project Reality, o codinome do console que se tornaria o Nintendo 64, acabou dando forças para as pessoas acreditarem nesse boato. A galera da Nintendo of America sabia dos boatos de uma possível revelação do Nintendo 64 naquela CES. E aí, resolveu aproveitar o bafafá para dar uma cartada de mestre. Durante a sua conferência, a Nintendo mostrou diversos projetos que seriam lançados para o Super Nintendo, como o Super Game Boy, que ia permitir jogar games de Game Boy na TV e em cores, Stunt Race FX, um jogo de corrida que teria a segunda geração do chip que permitia ao Super Nintendo gerar gráficos 3D, Illusion of Gaia, Wario's Woods, Super Punch-Out! Eu quero jogar todos os jogos da franquia Gaia eventualmente. E Uni-Racers. Sem dúvida, uma conferência de peso, mas sabendo que todo mundo esperava a revelação do seu sistema de 64 bits, ela guardou um certo projeto para ser o seu grande finale. E o anúncio desse game dizia em letras bem grandes: ele não é 32 bits. Ele não está nos adaptadores. Por que tem uma EMA ali? 32X. Ele não roda em CD. Ele é 16 bits. E ele é exclusivo de Super Nintendo. Donkey Kong Country. É bom, viu? Porque são os bichos que aparecem no jogo, né? Você pode ficar no avestruz ou numa ema. Você pode ficar em cima do rinoceronte. Agora, porra. Cabeça. O meu preferido é Donkey Kong Country 3, que é o que tem os filhos ou netos deles, eu não lembro. Tem muita gente que não gosta deles, mas foi o primeiro que eu joguei, segundo jogo que eu devo ter jogado no Super Nintendo, segundo ou terceiro. E é muito divertido, acho a trilha sonora dele maravilhosa, o jogo é bacana. Eu nunca zerei. Talvez um dia eu zere aqui em live. Eu vou chorar o jogo todo, tá? Já aviso isso. Eu sou muito chorão com esse tipo de coisa, nostalgia e tal. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala... Aí, tá vendo? O 3 eu acho meio mid, mas eu acho incrível. Pra mim é o melhor de todos, porque é o que tem na minha infância. Lá é o Tucas e o público simplesmente não acreditou. Eu revirei a internet procurando, mas infelizmente não existe nenhuma gravação do momento exato em que o jogo foi revelado. O 3 é que eu menos gosto. Vocês são todos hereges. A minha infância jamais será maculada. Entendo. O que é uma pena, porque pra mim esse é um dos momentos mais surpreendentes da história da indústria dos videogames e que dificilmente vai acontecer algo parecido de novo. Ainda bem que até porque a E3 da vida, né, acabou. Agora tem o The Game Awards, mas mesmo assim os ciclos funcionam de formas diferentes, né? Acho que a galera falava de
8 em 8 anos a gente tinha grandes anúncios, era uma parada assim, né? Você vê isso por ciclos de desenvolvimento tecnológico, você vê isso por ciclos de desenvolvimento de maestria no console, você vê isso por mudanças sociais de consumo e de momento do Zeitgeist, né, basicamente. A gente também vê isso acontecendo um ciclo mais ou menos de 20 anos a 30 anos, que é outro ciclo importante. São de pessoas que cresceram jogando aquilo e entraram na indústria. É só ver como, por exemplo, os jogos hoje são muito influenciados pelos jogos de Minecraft. Pelo Minecraft, né? Não jogos de Minecraft, mas pelo Minecraft. Então, hoje em dia tudo tem crafting, tudo tem construção modular e tal. Então são vários ciclos que às vezes eles se sincronizam e pá! Dão uma data perfeita, sabe? Dão um momento perfeito que marca a época. Eu consegui um relato de alguém que consegue nos ajudar a ter uma noção melhor de como foi esse momento. E alguma coisa me diz que dá pra gente acreditar no relato desse cara. E aí, Kev, conta pra gente como é que foi. So when that demo was ready for the CES in 1994, people were amazed Vídeo muito bem editado, por sinal. by the way that it looked. Design de personagens, criou o design do Donkey Kong usado no Country. Cara, acho meio importante, né? At the time, there was a really popular TV show that reviewed video games called Bad Influence, and the main presenter, Violet Berlin, actually came up to the team to ask whether or not we'd been messing around with a video RAM or if the cartridge contained any additional hardware. It didn't, but it looked miles ahead of what we'd ever seen before. Isso aí foi a questão de fazer no 3D, no computador, e depois separar em sprites para dar a ilusão de que aquilo era feito em 3D. Essa era uma técnica que usavam, né? Os cenários de JRPG de PlayStation tinham muito disso. Eles eram pré-renderizados e colocados no jogo. Eu acho que Donkey Kong foi uma técnica parecida, não lembro. Todos eles eram pré-renderizados e depois transformados em sprites, que diminuiu o peso de tudo isso. And when the team got back to the UK after returning from the US, they told us that everybody was amazed by the way it looked. One of the standout comments for me was that the game looked like a movie, and I think that was also true of Donkey Kong Country. It didn't look like anything else that anyone had ever seen before, and there was no way that you could reproduce that style just by drawing. Not only that, but the game breathed life into the Super Nintendo for several more years, and it went on to create 2 more sequels. And of course, we saw Killer Instinct appear on Deve ser a mesma coisa, né? Era uma coisa parecida que Mortal Kombat fazia. Ele filmava atores reais, e aí pegava tudo isso e transformava em sprite. the Super Nintendo. That's it from me. Keep dreaming about Dino Crisis. If you believe it, it'll happen. Bye! Mesmo com um dos criadores da parada falando, ainda é difícil de passar pra quem é mais novo a noção do impacto que essa revelação teve. Isso porque, hoje em dia, existem jogos beirando a realidade. O 3D realista é algo super comum. E fazer quem é mais novo ver os gráficos de Donkey Kong Country e entender que eles eram inacreditáveis em Cara, eu comparação... sou maluco, tudo bem que essa imagem não tá numa boa definição. Mas eu sou maluco, eu sou psicopata por achar que isso aqui é mais bonito do que... Ou só sou nostálgico por achar que tudo isso aqui é mais bonito do que... isso. Existem jogos beirando a realidade. O 3D Uou, realidade. Nossa. Um carro sem ninguém dirigindo. Um carro com a pessoa com o rosto apagado. Uou, muito real. é algo super comum. E fazer quem é mais novo ver os gráficos de Donkey Kong Eu vejo isso aqui e fico... Nossa, que maravilha. Country e entender que eles eram inacreditáveis em comparação ao que rodava por padrão no Super Nintendo até esse momento é quase impossível. Porque a maior parte dos jogos que tentam ser realistas, eles acabam pecando muito na direção de arte. Um jogo que a gente estava conversando em outro vídeo sobre, que é realista, mas que tem uma direção de arte que consegue fazer uma cinematografia bem impactante, que dá um estilo, mesmo com aquilo sendo realista, que é o que um filme faz, né? Um filme ele pega imagens reais, mas ele usa fotografia, a direção, composição de cor, composição de cena, para criar sentimentos e sensações e por aí vai. Um jogo que a gente estava conversando que aparentemente faz muito isso, não é Elden Ring, porque Elden Ring ainda tem questões de cartonização, mesmo que pequenas. É Red Dead Redemption. Então, dá para você fazer direito, mas a saída fácil para quem tem a grana é meter o ultra realismo ali e falar, uau, parece a realidade. Mas aí você tem a capacidade de pegar isso e deixar de uma forma melhor. Mas muitas vezes esses jogos não tentam fazer isso. Eu acho que esse que é o problema.
eles usam o gráfico como uma muleta para esconder a falta de visão artística dos gráficos, pelo menos, né? Sendo que o gráfico realista deveria ser um incremento que potencializa a visão artística do jogo. Possível. Se você é mais novo, imagina aí um universo alternativo em que numa E3 que todo mundo espera que a Sony revele o PlayStation 4, ela mostra um jogo com gráficos absurdos, fazendo todo mundo pensar que era um teaser desse novo console. Mas aí no final ela diz: "Ah, a gente descobriu uma técnica nova de renderização e esse jogo aqui na verdade tá rodando no PlayStation 3." E tá. Esse é o jogo que é mais... Não vou gerar treta. Mentira, eu vou gerar treta assim. Tem uma treta na internet que o povo fala: esse é o jogo que é mais entediante do que Zelda Breath of the Wild. É a treta aí da internet, não sei se é verdade, não sei se não é, até porque eu não joguei. Quando anunciaram Horizon, eu lembro que eu tava numa aula de álgebra na faculdade, vendo a E3 durante a aula, e aí eu tava com meu amigo, Eric, e aí a gente viu o jogo e falou: caralho, muito foda, dinossauro robô. E aí eu lembro que eu acabei ficando doente, perdi 2 semanas de aula, e quando eu voltei, eu não entendi porra nenhuma da matéria. E aí, quando a gente fez um simulado pré-prova, eu não entendi desgraça nenhuma, acertei porra nenhuma, eu tranquei a matéria. Eu sei que não é bem a mesma coisa, foi só um exemplo e um tanto quanto exagerado. Isso aqui foi feito com uma técnica para simular gráficos 3D usando sprites 2D. E eu falei... Então é exatamente aquilo que eu tava falando, né? Acertei. Toda essa introdução, porque Donkey Kong Country é provavelmente o meu exemplo favorito do tema desse vídeo, que é quando a limitação dá asas para criatividade na indústria dos videogames. E deixa só eu dar uma certa... Não é só na indústria do videogame, tá? Problemas geram soluções criativas. Então você vai ver que antigamente, ou em qualquer projeto de alto desempenho que quer superar alguma barreira, eles vão ter que gerar soluções muito inteligentes para reduzir o tamanho do jogo, melhorar o gráfico, melhorar o game design, deixar mais interessante, enfim. E hoje em dia, devido à potência geral dos computadores e dos consoles, muitos desenvolvedores acabam sendo muito preguiçosos ou desinteressados em querer que o jogo dele lide com essas coisas. Então você vai ter jogos que ocupam muito mais espaço do que precisam, gastam muito mais processamento e placa de vídeo do que precisam, mas não faz muita diferença porque, foda-se, quase todo mundo tem um PC bom a esse ponto hoje em dia, pelo menos o público-alvo desses jogos, né? Mas esse tipo de coisa você vai encontrar não só nos jogos, né? Mas, por exemplo, escrever história de mangá é a administração de problema, não só dentro da história, quanto fora da história, na hora de fazer. Isso vale para a indústria toda. Então, jogos em geral, né, são uma limitação de realidade. Até os jogos da vida real, tipo futebol, basquete, você pega uma quantidade de regras que limita o que você pode fazer. Você não pode encostar na bola com a mão, a menos que seja o goleiro, né, por exemplo. Então, limitações servem para gerar situações que mudam o status quo, né? E quando você faz isso bem feito, você consegue criar algo interessante. Ou seja, a remoção de elementos da sua liberdade torna aquela situação mais interessante. Em jogos você vai encontrar isso em tudo também. E até hoje você encontra desafios desse tipo. Mas agora isso acontece mais com game design. Por exemplo, há um tempo atrás teve uma treta da pedra pintada em amarelo do Final Fantasy. E eu vi muitos argumentos de todos os lados, e os argumentos das pessoas que tentavam atacar quem estava criticando, normalmente os que eu vi eram completamente sem noção, mal intencionados, falaciosos, espantalhos e por aí vai. Porque o fato é, a tinta amarela na pedra é ruim. É ruim. E você vai pegar outros jogos que faziam como? Eles usavam o jogo, o cenário, o momento, o game design a seu favor para te orientar àquela situação sem a necessidade de uma tinta amarela mostrando onde você pode interagir no degrau lá da montanha. Então, sim, aquilo foi uma solução preguiçosa, é uma solução deselegante, é uma solução que quebra a imersão, é uma solução que não condiz com o resto do nível de qualidade do projeto. Antigamente se fazia isso de outras formas. Por quê? Porque você tinha que ser mais coeso e cuidadoso na hora de administrar os recursos do seu jogo. Hoje em dia, né? Mas assim,
Vai mudar alguma coisa no jogo? Não. Mas para quem gosta de analisar o nível de refino dos projetos, em comparação com o próprio projeto em si, é bem claro que foi mal utilizado. Teve gente tentando fazer argumentos falaciosos de se você não gosta disso, você é contra quem tem daltonismo. Mano, puta que pariu. Vai se internar. Esse tipo de coisa nunca vai ser um problema para um bom game designer, para quem tem daltonismo, porque o bom game designer, ele vai te orientar aquela situação de outras formas que não só a porra de uma tinta amarela aleatória numa pedra no deserto, num lugar vazio. Então, sim, isso mostra como que você poderia fazer coisas mais interessantes e criativas se você se preocupasse com o problema de, por exemplo, imersão, se preocupasse com o problema de game design, de composição de cenário, visão artística. Essas limitações iriam fazer com que o jogo tivesse que criar uma solução interessante, criativa e natural para aquele ponto. Mas não, quando você não se preocupa com nada disso, você não tem essas limitações, você tá com uma tinta amarela aí, foda-se. Especificada no que eu quero... Sim, eu vi esse argumento da pessoa falando que se você critica isso, você é contra daltonismo. Eu vi isso em inglês, eu acho. Dizer com limitação. No caso do Donkey Kong Country, obviamente eu não tô falando de uma limitação financeira, já que a Nintendo bancou a Rare com milhões para criar os modelos do jogo nas mesmas máquinas caríssimas da Silicon Graphics que criaram os dinossauros em Jurassic Park. Uma vez que essas renderizações em alta resolução dos personagens eram geradas, os devs diminuíam a resolução e faziam na mão sprites compatíveis com a capacidade de cores do Super Nintendo. E esse processo é muito bem exemplificado nesse vídeo do Stray Fox, um canal que eu adoro, me inspiro e não canso de recomendar para todo mundo que se interessa na história do desenvolvimento de games. Enfim, essa artimanha criativa de personagens e cenários pré-renderizados em 3D, posteriormente transformados em sprites simplificadas, foi usada não só em Donkey Kong e suas sequências, mas também em outros títulos famosos como Killer Instinct, Toy Story, Primal Rage e Super Mario RPG. Contornando a limitação do hardware convertendo os gráficos pré-renderizados, dá pra dizer que a Rareware fez com que os consoles 16 bits seguissem relevantes e renovassem a sua vida útil no final da geração. Isso porque a SEGA também entrou nessa jogada, com Vector Man, Sonic 3D Blast, Doom Troopers e outros. Na medida que eu fui aprendendo o quão complicado e às vezes até maluco é o desenvolvimento de games... Eu acho esses jogos do Sonic muito confusos. Eu odeio quando eu jogava Sonic, quando chegava naquele mundo que era uma bola, que você tinha que pegar as paradas, eu ficava confuso pra caralho. Acho muito feio, desinteressante e abissal, na verdade, a decisão de fazer um negócio desse. Caralho, esse jogo aí parece Eu tô passando mal, tô com febre, sabe? Cada vez mais eu fui respeitando a criatividade dos desenvolvedores para contornar as limitações do gamers. Movimento de câmera. Na medida que eu fui aprendendo o quão complicado e às vezes até maluco é o desenvolvimento de games, cada vez mais eu fui respeitando a criatividade dos desenvolvedores. Nada a ver aquele negócio. E a mesma coisa no Sonic, quando você tinha que correr na bolinha e virava tudo. Nossa, que porra de ideia era aquela, mano. Para contornar as limitações e criarem coisas incríveis. E assim, é importante eu dizer que eu não tô falando de gambiarras. Tipo, os programadores terem feito os trens em Fallout 3 com NPCs que têm cabeças de trem pra parada funcionar. Eu tô falando... Sim, isso aí, gambiarra é a essência de todo desenvolvimento de jogo, né? Você cria sistemas e muitas vezes você usa sistemas como soluções para outras coisas que talvez não valha a pena você criar um outro sistema só para isso. Então, é engraçado quando a gente descobre, mas muitas vezes esses jogos todos têm isso, né? Se você parar pra ver, a supressão de sprite no Street Fighter 2 é uma loucura, cara. Uma loucura. É uma maluquice quando você pega a sprite sheet compressa, comprimida, né? Nossa, parece que você tá tendo um ataque epilético. Que é a mão de um cara dentro da mão do outro, e aí a cabeça de um junto com a cabeça de outro. É uma loucura. De coisas... Da Bethesda a gente descobriu que eventualmente se tornou preguiça, né? Porque a Bethesda, antes ela era sua amiga, era aquele amigo que andava com a camisa furada, mas era muito gente boa, divertido, e acabou o cara virando, né, um mendigo que, né, não se importa em lavar a própria bunda depois que caga. Então chega um ponto que você fala, não, Bethesda, não dá mais, você é uma incompetente. Mesma coisa com a Game Freak, né? Realmente grandes e que, de fato, mudam o curso da história dos videogames. Tipo... Metroidvanias. Esse gênero, inclusive, nunca teve tão em alta, porque hoje em dia, a cada 1 minuto, 250 pessoas nascem e 2 Metroidvanias indies com estilo pixel art são lançados na Steam. Mas enfim, Metroidvanias são frutos de uma era em que os games, suas fases e mapas... E se eu lançasse o Metroidvania, vocês iam jogar? ...eram pensados em telas isoladas. Cada nível tinha sua arte, sprites e... Ou já estão cansados, já tá saturado?
inimigos e você só revia o mesmo lugar caso falhasse naquele nível e tivesse que jogar de novo. E mais uma vez, eu sei que essa informação vai parecer extremamente idiota caso você seja mais novo, e o padrão já estava plenamente Metroidvania já tá meio saturado, mas eu jogaria. Sim. Ah, valeu, galera da live, confiando aí na minha capacidade. Vamos ver, né? estabelecido nos games que você... Eu sou o youtuber mais mentiroso de todos. Um dia eu faço. A maior mentira, cara. Eu sou o maior caoseiro que existe no YouTube. extremamente idiota caso você seja mais novo, e o padrão já estava plenamente estabelecido nos games que você sempre consumiu. Mas imagina um cenário que só existam side-scrollers 2D. O objetivo é sempre ir da esquerda pra direita, ou de baixo pra cima, de cima pra baixo, infinitamente até zerar. E aí um belo dia lança um jogo que tem um mapa gigante e interconectado, que pode ser explorado em todos os sentidos e ainda por cima de um jeito não linear, deixando algumas partes bloqueadas e que precisam de itens especiais ou poderes que o jogador precisa conseguir para poder progredir na história. Você consegue fazer ideia do impacto que isso teve na gameplay e na imersão? Essa sacada foi tão genial que funciona até hoje em dia. Os Metroidvanias que nasceram para contornar o que era possível de se fazer em relação à exploração de mundos nos videogames antigamente, viraram um gênero. E mesmo com toda a evolução técnica e gráfica que aconteceu no passar dos anos, eles mantêm toda a lógica de descoberta, recompensa e progressão de quando surgiram. E esse tipo de coisa sempre me deixou maluco, pensando o quão alienígena os desenvolvedores de antigamente precisavam ser para esculpir uma visão criativa, driblando a limitação e a dificuldade de acesso à informação. Fazer jogo antigamente era igual fazer magia, tá? Como se fossem o Ronaldinho Gaúcho Prime, no auge da carreira. Os devs dessa época aqui também deviam ser bruxos. Hoje em dia, Literalmente. o acesso à informação é tão mais fácil e difundido que muitas vezes você consegue aprender sobre programação com pessoas que são especialistas e ainda por cima de graça. Vocês duvidam? Eu posso provar. Na primeira semana de setembro vai rolar uma imersão de 5 aulas 100%. O povo fica puto quando eu pulo a propaganda, então eu vou deixar a propaganda passar. É que eu não ligo das pessoas pularem as minhas propagandas. Gratuitas que vão te ensinar os fundamentos de lógica de programação. Mas hoje em dia é muito fácil aprender. Você consegue aprender tudo no YouTube, fórum, tudo sozinho, cara. Se você tiver disciplina, é isso que importa. Procure no YouTube, procure em fóruns especializados, entre em grupos de desenvolvedores, converse com pessoas e você vai conseguir aprender muito. Isso que importa, tá? E aí, quando você quiser... Muitas vezes a vantagem desses cursos é a disciplina que você vai ser obrigado a ter e os contatos que você faz, né? Faculdade em geral, para alguns cursos é muito isso também. Então fica aí a recomendação de quem quiser ser game dev, você tem que ter disciplina, se organizar, fazer calendário de trabalho, ter uma ordem de coisas para aprender, executar vários projetos pequenos e por aí vai. Visita a sede do Google em São Paulo com direito ao almoço, kits da Alura e do Google e muito mais. Essa é uma oportunidade perfeita para você que ainda está indeciso em relação a trabalhar com programação e tecnologia, testar se é a sua praia. Além de aprender com especialistas e ganhar uma certificação, quem sabe você pode ter até uma premiação. Detalhe, tudo isso... Vou esperar aí passar, porque agora eu sou criticado quando eu pulo os negócios, pô. Mas quem estiver fazendo react dos meus vídeos pode pular, não tem problema não. E a Alura me patrocina também, né, porra? Caralho, desenvolvedor de jogo, ex-programador, formado em ciência da computação, pô. Os caras, eu sou muito humilhado nesse YouTube. E ainda, porra, com esse tempão aqui de propaganda eu também quero. Eu quero... Tô precisando, mano. Me ajuda aí. Tomb Raider e Crash foram lançados para o PlayStation 1 em 1996, o Crash em setembro e Tomb Raider em outubro. Eu só descobri isso pesquisando, porque comparando a quantidade de detalhes nos cenários, texturas e até modelos desses games, eu sempre achei que Tomb Raider era um jogo do lançamento do PlayStation 1, enquanto Crash era um jogo lá do fim daquela geração. E esse contraste acontece porque, segundo essa entrevista maravilhosa que o Andy Gavin, o co-criador da Naughty Dog e programador líder do Crash, deu pro canal Ars Technica, os caras literalmente hackearam o hardware do PlayStation 1, descartando funções pré-estabelecidas da biblioteca C padrão da Sony para ter mais memória disponível com ferramentas otimizadas criadas pela própria Naughty Dog e assim atingir a ambição gráfica que eles tinham para esse game. A entrevista completa em que ele explica como foi todo esse processo tem 2 horas e uma cacetada de termos técnicos. Mas eu recomendo que você assista caso tenha interesse nessa parte da história do desenvolvimento de games. Eu também tô deixando o link da entrevista completa aqui na descrição. E assim, tem uma cacetada de artimanhas e malabarismos que os caras fizeram para poder fazer o Crash sair do jeito que ele saiu. Mas eu quero destacar esse aqui. Uma
uma fase do Crash tinha cerca de 30 megas. O Andy então programou um esquema de exibição, ou melhor, de acesso à memória visual, que consistia em particionar as informações gráficas, as animações, itens e tudo mais que precisava ser exibido, sempre usando no máximo 16 páginas de 64 KB. Cara, que medo do que os caras faziam. Sério mesmo. Era um nível de solução tecnológica. Isso aqui é tipo linguagem alienígena que os caras estavam desvendando ali, sabe? Dando um jeito de resolver esse problema. E o cara falando, que acho que ele vai falar, o Tulkas vai falar que hoje em dia as pessoas não fazem mais isso. Em geral, sim, eu concordo, porque não há necessidade. Mas as pessoas fazem isso ainda, né? Mesmo quem é pequeno. Na verdade, quem é muito pequeno que faz isso. Porque hoje em dia grandes empresas não precisam fazer tudo isso. Mas se você é um pequeno desenvolvedor, a forma que você tem de resolver problemas, por causa do seu pouco dinheiro, pouco conhecimento, pouco contato, você tem que ser muito criativo para lançar jogos interessantes. Então, tudo parece na indústria de jogos, a criatividade, o interesse, a paixão, o carinho, tudo isso saiu das grandes empresas que tinham antigamente, por exemplo, aqui com o Crash, e foi para os indies. É nos indies que está a inovação, que antes estava no AAA. É nos indies que estão a paixão, que antes estava no AAA. É nos indies que estão a otimização de, não elementos gráficos ou tecnológicos, mas resolvendo problemas de formas criativas, porque o cara não tem capacidade de fazer, né, contratar, enfim, as pessoas. Então, quem se encanta por esse tipo de coisa, dê uma moral a jogos indie. Colocados e distribuídos ao longo dos níveis. Na prática, não importa onde o Crash tá no mapa, o jogo tá sempre usando toda a memória disponível para acessar e exibir o máximo que o PlayStation 1 aguenta. Ao mesmo tempo que isso é otimizado em comparação a Tomb Raider e outros games, também faz os gráficos e as texturas que são exibidos aqui no Crash parecerem bem mais detalhados, porque no fim das contas, eles são. Nas palavras do próprio Andy, o jogo fica constantemente trabalhando para calcular e exibir quais são as páginas necessárias em cada momento determinado da posição do Crash. E só falando é meio difícil de entender, então deixa eu mostrar na prática. Na real não sou eu que tô mostrando. Esse aqui é um trecho de um vídeo do youtuber gringo XCES, na sua série Boundary Break, que o cara mostra o comportamento que diversos games têm na sua programação, além dos limites da visão do jogador. Basicamente, o que tá rolando por trás das câmeras. E aqui, em relação ao Crash, dá pra entender bem o que o Andy fez. Como jogador, você não controla a câmera, só a direção que o Crash vai no jogo. Mesmo quando o Crash vai no cantinho, no limite do cenário, a câmera segue fixa no meio. O foco de exibição central nunca é quebrado, porque mexendo a câmera e saindo 1 centímetro fora da exibição, já não existe absolutamente mais nada para ser exibido. Tudo que o PlayStation aguenta nessa otimização maluca já tá sendo mostrado pro jogador unicamente no ângulo padrão da câmera. E se você caminha um pouquinho, independente de qual direção, dá pra ver pipocando os exatos elementos gráficos que a programação tá identificando que é o momento certo de exibir. O game... O jogo... Muito engraçado, né, ver esse tipo de coisa, porque... O fato do jogo... Vamos dizer assim, né? Tudo isso só foi possível por uma coesão de fatores. O fato de você ter uma câmera fixa. Se você tem uma câmera fixa, você precisa fazer um game design que leve isso em consideração. Se você tem uma câmera fixa, você tem liberdade para fazer certas coisas que uma câmera móvel não daria. E a gente entra naquela discussão de mundo aberto e mundo fechado, né? Como os dois têm características muito boas e relevantes, mas hoje em dia mundo aberto virou uma palavra para chamar a atenção, sendo que muitas vezes não é a melhor opção para o jogo em específico. Ele tá sempre deletando da sua memória todo elemento gráfico que sai da vista do jogador e exibindo todas as coisas que são necessárias de acordo com o ponto exato que o Crash tá. Isso aqui é genial. A quinta geração de videogames tem talvez os melhores exemplos de processos criativos que conseguiram contornar limitações técnicas e entregar coisas épicas. Apesar dos games 3D terem se tornado reais e praticáveis com os hardwares que eram vendidos aqui, a capacidade de exibição e quantidade de 3D que podia ser exibido eram coisas bem diferentes. E o que eu acho bacana é que cada empresa pensou na sua solução. Tipo a neblina de Silent Hill. Essa aqui foi a solução do Team Silent para poder ocultar elementos não carregados. A neblina mascarava áreas que estavam sendo carregadas e também escondia transições abruptas que estavam acontecendo entre as diferentes partes do game. Fora tudo isso, ela também servia para passar uma ambientação tensa e misteriosa que tem tudo a ver com o game. Não tem como pensar em Silent Hill sem neblina. Mas desse período eu acho que... provavelmente... Qual que veio primeiro, né? Provavelmente a ideia do jogo de terror veio primeiro, aí eles encontraram as limitações e falaram, o que a gente pode fazer? E aí algum filho da puta chegou lá e falou, cara, e se a gente botasse uma névoa que esconde tudo? Aí o cara falou, seu gênio. Vai ter sido isso a conversa dos caras. Acho que a minha artimanha favorita é uma variante da técnica originada no Alone in the Dark de 92. Os Survival Horrors com fundos pré-renderizados. Botando um mero Exatamente.
JPEG com um cenário pré-renderizado de fundo, o que é basicamente uma foto, os modelos 3D do personagem e inimigos em cena com a câmera posicionada no ângulo certo, a gente tem a impressão de que o personagem tá de fato andando pelo aquele cenário 3D. Quando na verdade, sem as JPEGs para referência, a gente vê que tá tudo se movimentando sobre um grande plano de interação invisível. E de certa forma, assim como no Crash, para essa ilusão de ótica funcionar, as câmeras precisavam ser fixas, sem o jogador interferindo. Já vimos um vídeo bem legal aqui no canal secundário, falando sobre a arte das câmeras fixas de Resident Evil, onde eu vou mais a fundo nesse assunto também. No ângulo de exibição. E essa arte-mãe acabou originando um estilo próprio pro Survivals dessa época. Um estilo que, por uma boa parte da fanbase de Resident Evil, representa o auge da série. Uma coisa que eu acho muito maluca é que, se tratando de hardwares Eu não falar dos cenários pré-renderizados de JRPG num vídeo sobre isso seria um crime, né? Ele vai falar, eu acredito. antigos, o processo de otimização e gambiarras possíveis só evolui com o passar do tempo, mesmo quando esse hardware já caiu em desuso. Eu já fiz um vídeo aqui no canal dedicado ao Game Boy Advance e ainda não entra na minha cabeça que a gente chegou num ponto de entendimento de hardware e software desse console que um malandro conseguiu fazer uma demo jogável de Minecraft pra parada. Ou então esse vídeo, que eu sinceramente não faço ideia de quantas vezes eu assisti. Ele é do desenvolvedor que criou o Micromages, e talvez você até já conheça esse jogo. Ele é um game de NES lançado em 2018 e que pode ser jogado até por 4 jogadores em co-op. Pelos gráficos, ele até parece um jogo em estilo 8 bits indie da Steam. Nesse vídeo, o cara explica todo o processo de criação do game, e é simplesmente sensacional ver todo o processo de entendimento e otimização que ele Ele é hater de JRPG? Acho que ele teve experiências com jogos que não era a praia dele, né? Eu vi a treta no Twitter e eu vi ele resumindo todos os JRPGs como se fossem Persona. É um erro grave, né? É um erro a partir da falta de conhecimento dele. Mas não tem nenhum problema não gostar de JRPG. O negócio é, eu concordo que em um jogo, você apresentar o início do jogo com 2 horas de texto não é a melhor escolha. Tudo bem, estilos e estilos. Mas eu acho que é muita sacanagem pegar um jogo que tem um padrão basicamente de um simulador de relacionamentos, que seria um Persona, né? Que é basicamente um gênero que vem de visual novel, e aí tem outros elementos adicionados dentro do Dungeon Crawler, dentro do RPG e tal. Você pegar tudo isso e transformar... todo JRPG seria Persona. Eu não vi a treta em geral, só vi um tweet dele sobre isso, e falei, nem vou interagir porque... Pô, deixa o cara não gostar do negócio, né? Não tem obrigação de gostar. Mas fica aí a recomendação se ele quiser jogar um bom JRPG que não tem muita enrolação no começo, Breath of Fire 4. Bafo de Fogo 4, Breath of Fire 4. É um ótimo JRPG que tem uma introdução rápida e já te bota no controle das coisas. Fica aí a recomendação pro Tucas. adotou pra ter esse resultado impressionante. E o detalhe é que esse jogo aqui tem só 40 km. Então eu não acho que... É que assim... Odiar, não acho que ele odeia de verdade, porque odiar é uma palavra muito forte, né? O ódio normalmente vem da ignorância. Então acho que ele desconhece o gênero e teve uma experiência traumática com uma coisa que não era muito a praia dele. Então acho que ele só tem que testar coisas diferentes eventualmente, só isso. Kilobytes. E pra quem não sabe, um mísero MB tem 1000 kilobytes. O cara é foda. E agora eu acho que esse é um bom momento pra eu abordar um ponto que, pra ser bem sincero com vocês, eu quero falar a respeito dele desde que eu comecei esse vídeo. Na real, pra ser mais sincero ainda, eu acho que a principal motivação pra eu fazer esse vídeo é esse ponto que eu quero abordar. O problema é que dificilmente eu vou conseguir falar a respeito disso sem parecer simplesmente um saudosista velho. Mas eu sou um saudosista velho, então que se for. Eu fiz um vídeo aqui no canal em 2023, onde eu falo sobre a má otimização de games. E, na real, o foco daquele vídeo é a má otimização de games que chegam no PC. Mas pra ser pertinente no que eu tô trazendo aqui nesse vídeo, eu acho que a gente também pode e deve incluir os consoles, porque jogos que chegam estranhamente mal otimizados e apanhando pra rodar nos hardwares que deveriam ser da nova geração, é algo que tá se tornando... Aquilo que eu falei. Devs não tem mais essa... Isso gasta dinheiro, tá, gente? Você arranjar esse nível de otimização que a galera arranjava antigamente, gasta dinheiro. Gasta tempo, gasta recurso, gasta pessoa que podia estar fazendo outra coisa. Só que era o que era obrigatório para fazer o projeto ser possível e arrecadar muito mais dinheiro. Hoje em dia os caras tá com o jogo mais marromeno ali, meia boca, e foda-se. Deixa que o mod resolve, entendeu?
cada vez mais comum. Na conclusão desse vídeo que eu tô mencionando, eu falo que atualmente as placas de vídeo, os processadores, celulares e consoles estão conseguindo fazer coisas tão absurdas em relação à capacidade de exibição, resolução e FPS, que fica tudo extremamente à frente do que a gente era capaz há 20 anos atrás. Chega a ser incomparável e ainda por cima tem DLSS, FSR, tecnologias novas que servem para gerar frames, deixar tudo mais suave e dar mais vida útil para hardwares que estão começando a cair em desuso. Pelo menos é para isso que essa tecnologia nasceu e muita gente defende ela por isso. Mas na prática eu só consigo concluir que os jogos atuais são tão pesados que nem as placas mais caras do mercado aguentam rodar eles sem apelar para interpolação Puta merda. de frames gerados por IA. Enfim, é como se em algum momento na evolução da história do desenvolvimento de games, a limitação, que sempre foi protagonista para toda a criatividade e contornos necessários para atingir objetivos que eu mostrei nesse vídeo, tivesse sido deletada. Por que pensar em otimização e maneiras inteligentes de entregar um resultado se a gente tem máquinas com armazenamento infinito e poder gráfico jamais visto? E aí, corta a cena, tá a gente recebendo jogos que pesam mais de 200 GB e que não Uma bosta. conseguem atingir 60 FPS nos consoles de última geração. Eu também mencionei isso no meu... Ah, mano, imagina um jogo ser quase do tamanho de um HD antigo inteiro, sabe? Tipo, porra, 200 GB no jogo não precisa. Você consegue cortar no mínimo 30% disso aí só com otimização. O vídeo e a galera me pontuou que não é bem assim ao pé da letra. É óbvio que hoje em dia segue existindo um processo de otimização de desempenho no desenvolvimento de games. Só que me parece que hoje a parada mais comum do mundo é lançar games incompletos, mal otimizados, e daí com o passar do tempo ir lançando patch pra ver se arruma. Porque o consumidor já se acostumou com isso. E quando eu falei que tinha... Acho que um dos consumidores mais... Como que eu posso dizer? Um dos consumidores menos capazes de exercer qualquer tipo de resistência é o consumidor de jogo. Eles não são capazes de parar de jogar por um mês para fazer um protesto. Eles não são capazes de deixar de comprar a franquia deles. Eles vão continuar comprando todos os FIFAs, que são abusivos. Eles vão continuar jogando gacha, que é abusivo. Eles vão continuar comprando o jogo que vem mal otimizado. Eles não estão nem aí, porque os caras não têm autocontrole. Então é muito fácil. As empresas respondem aos incentivos das pessoas. Se as pessoas passam pano pra atitude merda das empresas, elas vão continuar fazendo. O que elas vão mudar? Vai gastar dinheiro? Tinha um grande risco de eu parecer só um velho saudosista e reclamão falando disso. O meu medo é das pessoas acharem que eu tô dizendo que Pokémon é um ótimo exemplo disso, né? os devs de hoje em dia são ruins, preguiçosos, a galera das antigas é que fazia umas coisas boas. Não, apesar de eu saber que existe gente que pensa assim, o meu discurso não é esse. O meu foco é que a limitação passou a ser uma coadjuvante tão pequenininha perto do poder dos hardwares de hoje em dia, e eu sinto que a artimanha do contorno e da otimização acaba ficando... E essas coisas também vão ir não só nos gráficos, né? Que aqui ele se limitou muito a gráfico. Porque o gráfico sempre foi um elemento que vendia muito jogo. Até hoje, no passado também. Sempre teve essa fissura por gráfico. Mas uma coisa que hoje em dia está sendo... Limitações estão criando soluções criativas é, por exemplo, existe um MMORPG para sair chamado Ashes of Creation, e os caras estão desenvolvendo toda uma questão de funcionamento de servidor, que tá sendo muito interessante. A mesma coisa com o Star Citizen, que é outro MMORPG, que tá mexendo com várias paradas de servidor, servidores múltiplos, interpolados e o caralho. Essas são soluções altamente bizarras e interessantes. Só que são projetos, né? Eles são projetos considerados AAA, mas eles são feitos por nichos, vamos dizer assim, né? Então isso deve acontecer com o resto. O negócio é, esses grandes jogos que pegam boa parte do público que só joga videogame por jogar, não são apaixonados por melhorar alguma coisa, vai ser o mais do mesmo sempre. O estranho é você esperar que... Vamos dizer, né? Você vê um cavalo, você sabe que é um cavalo, o cavalo faz coisa de cavalo, o estranho é esperar que o cavalo faça uma coisa que não é de cavalo. Pô, imagina o cavalo começa a voar, ia ser estranho, né? Às vezes os jogos são a mesma coisa. O estranho é esperar alguma coisa diferente deles. Se a gente quer ir atrás da inovação, você tem que procurar nos nichos específicos, porque hoje em dia o gamer já normalizou ser abusado. Então... ficando de lado no planejamento. E isso me parece muito claro, pelo menos na indústria AAA. Porque pra mim, se existe uma classe de desenvolvedores atuais que de fato ainda seguem uma estrutura próxima de trabalhar com as limitações para atingir um objetivo possível, são os desenvolvedores indies. E com eles, de fato, as limitações ao contrário... não só indies, né, mas você vai pegar empresas bem nichadas, né, porque a Intrepid tem dinheiro pra caralho. O Star Citizen foi o projeto mais financiado da história do Kickstarter, eu acho. Mas eles são
Eles não têm essa cultura empresarial do AAA, que eu acho que é o que determina mais a situação. Ao contrário do exemplo que eu dei do Donkey Kong Country lá no começo do vídeo, também... Claro que tem indie meia boca, né? O negócio a gente tá falando de onde tá acontecendo mais esse tipo de inovação. Vai ser na indústria indie. O negócio se você pega qualquer amostra, o próprio AAA antigo, a maior parte dos AAAs antigos eram jogos que se conformavam em ficar dentro da caixinha. Só que existiam alguns que superavam isso e faziam muito sucesso. É a mesma coisa. Se você pegar a amostra de jogos, como hoje é mais acessível fazer jogo, claro que você vai encontrar mais jogo ruim do que você tinha antigamente. Porque hoje em dia qualquer um pode fazer um jogo. Todo mundo do chat aqui pode fazer um jogo bosta e botar na Steam. Tipo, em 5 minutos. Mas, literalmente, você faz um jogo em 5 minutos. Mas o ponto esse tipo de inovação você encontra agora mais efetivamente e mais comumente nos jogos indies. Vão ser financeiras. O orçamento de um jogo indie é infinitamente menor, o que pede uma equipe menor, um escopo de jogo menor e, muitas vezes, gráficos que vão ter que fugir do convencional e do hiperrealismo. Fatores que hoje em dia estão fazendo um jogo AAA meia boca levar 8 anos para ser desenvolvido. O resultado prático do jogo indie em relação às mecânicas, narrativas, imersão, diversão e principalmente criatividade, que junto da limitação é a palavra-chave desse vídeo aqui, me faz lembrar cada vez mais a época em que os games me marcavam não porque eram mais reais que a realidade, e sim porque eram bons pra caramba, independente de como eles se pareciam. Eu não quero parecer pedante, mas é aquela história. Um telefone atual tem tipo umas 100 mil vezes o poder de fogo que o computador que levou o homem pra lua, mas eu não consigo levar 100 mil homens pra lua com o meu telefone atual. A analogia não era bem essa. A analogia fica: será que fomos pra Lua? Bom, eu já comentei. Quem quiser participar das lives dos membros, a live do Conspirando, é onde a gente fica vendo várias teorias da conspiração e analisando se elas fazem sentido ou não. É muito divertido. A gente já ficou 3 horas no olho do Saara descobrindo onde é que tá a capital de Atlantis. O bagulho é doido. Comentei aqui algumas vezes que eu faço parte desse problema porque eu sinto que eu não consumo tantos indies quanto eu deveria. Mas agora... Fato. que eu tô com o Switch, eu tô aos poucos tentando mudar isso. E independente da realidade atual, em que aparentemente muito do que se valorizava em função da criatividade para contornar a limitação se perdeu, ainda tem bons exemplos pra caramba do que a gente pode chamar de desenvolvedor raiz nesse nicho dos indies. E eu fico na última live a gente viu a parada lá do Bohemian Grove, que é um lugar que é uma coruja e os caras botam, meio que simulam um sacrifício, será que é real? Não sei. E aí um cara invadiu antigamente, aí um cara invadiu mais 2 vezes recentemente, a gente viu ele fugindo da polícia, o cara gravou, botou no YouTube. Bem legal, bem legal. Então, nossa, a live foi boa mesmo. Obrigado. Fica a recomendação aí pra quem quiser ver. Tem o VOD lá no YouTube. Feliz com isso. Mas só você pros membros. conhece algum bom exemplo de limitação que foi contornada com criatividade no mundo dos games? Eu sei que existe uma porrada, mas é simplesmente impossível listar todas elas nesse vídeo. E daí eu mencionei as que eu mais gosto. Mas você pode me contar a sua favorita aqui embaixo nos comentários. Como sempre, eu agradeço demais aos apoiadores do canal. Os meus patrões e patroas que mantêm a firma funcionando e me ajudam a pagar as contas no final do mês. Cada nome que tá aparecendo aqui... Muito bom vídeo. Gostei, podia ter falado de JRPG, mas tá traumatizado aparentemente. Muito bacana, parabéns aí ao conteúdo do cara. Edição muito boa, toda a produção tá de parabéns.